Aleluia. Agora a canção é: vem com o Senhor Jesus lutar nesse tempo para derrubar todas as barreiras, todo o levante do inferno, toda a fortaleza. Ele nos disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele nos deu essa autoridade, está sobre nós. Isso não é só uma canção, isso é uma verdade que declaramos, crendo no Senhor, crendo no seu poder. Amém? Você pode aplaudir Ele mais uma vez? Glória a Deus. Queria convidar você a sentar, para que a gente pudesse, continuar nesse clima, nessa convicção, nessa fé. Sim, porque nós entendemos que nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. E esses dias eu ouvi, num filme, uma frase. O cara dizia assim para o outro: tudo que você sonhar, desejar, empreender, só há algo que pode te limitar, só há algo que pode te impedir, e isso é você mesmo. É verdade. No Evangelho do Senhor Jesus, isso é verdade, porque a palavra diz que Ele já nos deu, Ele já nos entregou. Nas regiões celestiais tudo já foi consumado. A vitória é garantida, é certa. Ele nos deu autoridade para derrubar, destronar, colocar por terra tudo aquilo que o inimigo coloca no nosso caminho. Só precisa que eu e você, a gente tome posse disso. Então, quem pode impedir a gente de avançar, de crescer, de prosperar, somos nós mesmos. Não é ninguém. O diabo não pode fazer isso, porque ele já é derrotado. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra. E eu creio que o Espírito que habita em mim não permite que o inimigo faça nada sobre minha vida. Porque lá em João diz que aqueles que estão em Cristo, o inimigo não toca. Não toca, eu creio. Então, eu e você precisamos assumir essa posição, essa identidade de discípulos de Cristo, na autoridade do nome dEle, para avançar, irmãos, não para se acovardar. Esses dias, em outras ministrações, esse versículo veio muito, foi dado ênfase a ele, porque o Senhor não nos deu o espírito de covardia, não. A igreja do Senhor não é covarde, não pode ser. A igreja do Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo, ela é fortalecida por esse Espírito, e esse Espírito, ele é de poder, ele é de amor, ele é de equilíbrio, e eu e você precisamos viver isso, verdadeiramente, nas nossas vidas. Irmãos, eu como um pastor, eu recebi de Deus uma missão, além da missão que é para todos nós, cristãos, que é o ID, e essa palavra eu acho que ficou tão batida. É uma verdade, é o que o Senhor estabeleceu para nós, mas a gente consegue ouvir falar do ID, dessa circunstância de que nós fomos convocados para isso, para ser, desse batalhão, como foi no tempo de Josué, nos dias de hoje, através do poder do Espírito, da palavra de Cristo, de avançar. A gente parece que se perdeu pelo caminho. O ID não está mais pulsando, não está mais nos fazendo parte da nossa vida como igreja, infelizmente. Como pastor, me encontrando com um chamado de Deus que pulsava no meu coração, e eu me preparei para isso, e eu me entreguei integralmente a essa missão. E é uma questão particular, mas o ID não é só para mim como pastor, é para todos nós. Mas eu fui chamado para ser como se fosse um treinador, alguém que convoca,
que treina, que traz o entendimento da revelação para aqueles que ainda não entenderam perfeitamente. E aqui juntos nós nos preparamos, nós nos incentivamos, nós nos motivamos para avançar. O culto, se realmente cultuamos a Deus, é só um ajuntamento para ofertar a Deus, porque culto representa isso. É o momento da gente vir aqui para adorar juntos, porque quando você está aqui, quando você está aí, juntos nós estamos testemunhando de que Deus é bom, de que Deus é real, de que Ele tem feito diferença na nossa vida. Senão a gente não estaria aqui, senão não haveria motivo de nos juntar. Pelo menos esse deve ser o entendimento, porque assim, o culto é nos juntarmos para ofertar a Deus gratidão, louvor, alegria. E a nossa presença aqui, e o que falamos uns com os outros, confirma que esse Deus é bom, confirma como esse Deus está transformando e transforma ainda hoje a nossa vida. É o que está acontecendo, é o testemunho entre nós. E cada um aqui que eu olho pode dar um testemunho do que Deus fez nas suas vidas. E eu acompanhei a transformação de tantos aqui. Eu poderia ficar citando nomes aqui, contando um pouco da história, e isso, todo mundo ia se emocionar e se alegrar, porque realmente Deus transforma a vida das pessoas, completamente. Eu não paro de olhar aqui e ver as histórias brotando aqui, que eu conheço. Alguns casos que se achegaram e que eu não conheço a história, sinceramente, mas estão aqui testemunhando que Deus fez a obra na vida deles. E como pastor, então, eu tenho o objetivo de continuar ensinando, pregando a palavra, orientando, buscando em Deus a forma, a fórmula, a ferramenta, de que a estratégia para continuar levando para o mundo a palavra de salvação, o evangelho de salvação. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo agitado, conturbado, um mundo onde as pessoas estão buscando muito mais olhar para si. O humanismo está muito latente nesse tempo. As pessoas estão fazendo tudo em busca do seu bem-estar, do seu prazer, dos seus sonhos, dos seus planos, sejam eles individuais ou coletivos. O ser humano se junta por propósitos coletivos, sim, mas em benefício do próprio homem. E o ser humano está assim. Eu visitei já várias igrejas. Antes da pandemia, eu viajei, eu fui a muitas igrejas aqui no Brasil e até fora, para ver, para buscar de Deus em cada lugar, que Deus falasse comigo e me mostrasse de que maneira eu, como pastor desta congregação, desse lugar, desse campo missionário que se chama Porto Seguro, como eu posso executar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos da melhor forma, da forma mais eficaz. E aí, irmãos, a gente fica buscando as estratégias, a gente fica buscando os meios de alcançar. Quem é mais antigo aqui me viu, irmão, fazer de tudo. De tudo é um exagero, mas fazer tanta coisa para alcançar. Muitos dos jovens que estão aqui foram alcançados, por um mover de jovens, que na época eu era o líder de jovens, já coroa, mas líder. E aí eu promovia festas, eu promovia trilha de bike, indo lá para o arraial, lá para uma praia. Eu promovia campeonato de vôlei na praia. Eu promovia uma série de situações. Festa do ridículo. Meu Deus, quanta coisa eu fiz para poder atrair os jovens, para que eles gostassem daquele ambiente. Isso era uma ferramenta, era uma estratégia
Porque nós não estamos atrás de festa, nós não estamos atrás de trilha, nós não estamos atrás de promover entretenimento, nós estamos atrás de alcançar as vidas. Aí quando elas vêm, elas estão vindo aqui por conta de um ambiente que foi criado, elas recebem a água da vida, a palavra, que transforma, que salva. Então eu tenho até hoje feito isso. Irmão, pense, antes já estava um desafio. Depois desse tempo, que esse é um marco, viu? Para a nossa geração, essa pandemia se tornou um marco, sim, de muitas mudanças. Esse tempo revelou um problema sério, irmão. Revelou uma igreja despreparada, revelou uma igreja acomodada, revelou uma igreja que gosta do conforto da igreja, do espaço. E você de casa não está vendo, talvez não conheça. Os que são membros e estão em casa sabem. Os que estão aqui estão vendo. Ah, como a gente tem um lugar agradável. Poxa, nosso lugar é top. A gente está numa área linda aqui, gostosa. É agradável estar aqui. E se a gente tem aqui, no momento de culto, de celebração, levitas como esse, tocando bem seus instrumentos, cantando bem o louvor, e depois a gente tem a palavra, e se a palavra é uma palavra boa, porque existe, irmão, não pense não, existe aí um termômetro, as pessoas estão aí julgando. Agora com a internet, meu Deus do céu, o termômetro é real, se a palavra é boa ou não é. Por quê? Você vê, pela quantidade de seguidores, pela quantidade de acessos àquela mensagem, pela quantidade de, que é isso? Like. Se tem um termômetro da palavra do cara, se é boa, se não é. Misericórdia, irmão, mas está acontecendo. E a gente tem feito, pelo menos eu como líder, tudo para poder permanecer realizando a obra, treinando, motivando a igreja a lutar com Josué. Esse espírito, esse sentimento. Mas, infelizmente, a pandemia revelou uma igreja que está despreparada, que está apática muitas vezes, acomodada e acostumada apenas com o conforto de vir ao culto, de buscar ser transformado. Isso é fato necessário para que a gente possa alcançar a salvação em Cristo. Porém, irmão, irmã, querido, querida, no pacote de salvação tem o ID, tem esse bendito ID, que nos tira do conforto, que tem que nos tirar do banquinho, que tem que nos tirar da condição de só observador, e nos colocar na condição de participantes do reino, da obra, da missão, junto com o treinador. Porque na verdade, se a gente fizer aqui um paralelo com um jogo de futebol, o treinador, não é ele que joga não, ele está ali com uma função, porque cada um tem uma função no reino. O treinador está ali para treinar, para dizer como trabalhar, observar o inimigo ou o outro time, como vou conseguir vencer esse outro time. Eu olho como o inimigo age, como o outro time age, eu olho como o inimigo está agindo, como o diabo está fazendo com a igreja, e eu vou orientando, alertando. Mas quem joga? Quem joga não é o treinador, irmão. Quem joga é o time. E a igreja é o time de Cristo, que precisa entrar em campo. E olha, eu tenho visto assim, e é um perigo, viu? Até para líderes, porque nessa busca por estratégias, por comunicar o evangelho nesse tempo,
a esse mundo, e é um papel nosso. Eu não posso usar a linguagem do passado, porque a linguagem hoje é outra. A linguagem, a forma de acessar, a forma de comunicar, não o Evangelho. O Evangelho não mudou, ele é o mesmo. Não adianta a gente achar e pensar que o que está aqui foi para aquele tempo, que quem tinha que marchar era aquele povo lá de Josué, quem tinha que crer no Deus poderoso era aquele povo, e hoje não, hoje é outro contexto. Hoje não é a mesma coisa não, hoje é diferente. Não, irmãos, a gente tem que entender que mudou o tempo, mas o contexto é mesmo, porque o inimigo é o mesmo, e ele age da mesma maneira. E se eu e você não estivermos verdadeiramente dispostos a marchar, a cumprir, ele vai encontrar uma igreja, um time fracassado, que não se enrola com a bola, se enrola com a palavra e não consegue fazer nada. Volto a dizer, o que eu e você queremos, a salvação em Cristo, porque é Ele que nos dá. O pacote de salvação inclui o ID. E o meu alerta aqui é porque a gente tem feito muita coisa, e o perigo, eu volto a dizer, eu comecei falando isso, o perigo às vezes de muitos pastores é querer agradar mais ao público do que a Deus. Aí, irmãos, a gente vai vendo, olha algumas coisas que acontecem. Eu não estou dizendo que é errado ou que é certo, dependendo da situação, eu só estou observando. Aí as pessoas ficam batendo numa tecla, sabe qual? O tempo da palavra tem que diminuir, tem que ser mais curto, porque estudos dizem, e existe uma verdade no estudo, que as pessoas só conseguem assimilar, né, no máximo 30 minutos do que se fala, o restante, e só se tiver muito bom, ou seja, se tiver despertando muito interesse, senão ela não consegue. Então na internet a gente tem que fazer pequenos vídeos rápidos, porque senão as pessoas não vão assistir. Aí a gente começa a transferir isso para o culto. As pessoas ficam desejando cultos mais rápidos, com palavra mais curta, para que as pessoas recebam. É ou não é? Isso aí é um discurso geral que a gente vai vendo. A gente vai vendo também que a igreja, o pastor, o líder, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser moderno. Antigamente, Taíne gostou. Antigamente, um pastor pregando que com a camisa florida dessa, oh meu Deus, para a turma das antigas, não é crente. Tinha que estar de paletó, de gravata. Talvez, irmão, para alguns aqui até eu esteja escandalizando, porque estou com a camisa florida, pregando a palavra do Senhor. Mas a estratégia de hoje é isso, porque se o cara na internet, passando ali, vê um homem de gravata, de terno, xadrezinho, aquela calça tergal, ele passa no feed, ele nem para, ele passa. Agora, se ele está passando e vê um cara lá, boa, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí ele parou, aí o que ele começou a ouvir interessou, porque ele ouve um pouquinho. Se interessar, ele continua, se não interessar, ele passa. Mas aí o discurso está agradável, está interessante, ele para ouvir. Essas são estratégias, irmão, que a internet, mas a gente está fazendo isso muitas vezes dentro da igreja. O pastor tem que ter uma banda top, ele tem que ter tecnologia de áudio, de vídeo, para poder as pessoas quererem vir a esse lugar. E muitas vezes isso se torna um perigo, que a gente vai perdendo o alvo, a essência, que é a palavra mesmo, que não é o ambiente, que não é a tecnologia, que não é nada, que é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, que eu e você precisamos viver verdadeiramente. Aí então,
O meu questionamento e a minha dúvida é que, na verdade, tudo isso é muito mais para agradar a quem ouve do que agradar a Deus. Por isso a gente pode estar confundindo a ferramenta e a forma de alcançar as pessoas com o agradar as pessoas. E isso é um perigo. E aí a gente não prega o que tem que pregar, não fala o que tem que falar. E a gente corre esse risco. O pensamento certo é: será que eu estou interessado em verdadeiramente agradar a Deus e fazer a sua vontade? Será que eu estou interessado quando eu ouço a palavra e entendo quando entendo o que é a vontade de Deus? Será que eu estou disposto a pôr em prática isso? Porque a gente pode ouvir e ouvir, isso não muda nada, irmão. O que mais acontece é isso. A gente ouve e não muda nada. Paulo, numa fala dele em Romanos 12, ele diz assim, Romanos 12, 1: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, ou seja, ele suplica, ele encoraja, ele exorta pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, nós, em sacrifício vivo, ou seja, a nossa vida em ação, que haja um sacrifício, que haja um esforço, que haja algo na nossa vida de transformação, de mudança, de empenho. Ele está dizendo que nós possamos apresentar a Deus, nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é. Ele não diz que pode ser também. Ele diz: este é o vosso culto racional, o culto autêntico, verdadeiro, com entendimento, não com emoção só, porque nós nos emocionamos. Há um texto no profeta Ezequiel, foi ele que me pegou, o Espírito Santo me pegou e me deu esse encargo, como deu a Ezequiel naquele momento. Eu me senti com o encargo que veio sobre Ezequiel naquele momento que Deus falou com ele. E eu quero convidar você, se você em casa está com a Bíblia, ou o seu celular tem Bíblia, abra o livro de Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel 33. Nós vamos ver aqui aquilo que Deus deu de comando a Ezequiel. A gente vai ver aqui também o que Deus espera de nós, o alerta que Deus dá, como essa palavra é para nós, é para hoje. Impressionante. E da mesma forma, eu tenho a obrigação de falar, como pastor, como sacerdote, como líder, como servo do Senhor, de pregar a sua palavra, de alertar, trazer luz, mesmo que desagrade alguém, mesmo que incomode. Se eu não o fizer, recai sobre mim um juízo, porque eu fui chamado para fazer isso. Foi para isso que o Senhor me chamou, foi para isso que o Senhor me colocou aqui, nesse lugar, como pastor. Olha o que diz, eu vou começar lendo o capítulo 33 e a gente vai ler alguns versículos que vão nos ajudar muito a entender todo esse contexto e do que nós estamos falando. Recebi novamente do Senhor a mensagem que disse: filho do homem, diga o seguinte ao seu povo: quando eu trouxer a guerra contra um país e os seus moradores escolherem um homem para servir de vigia ou de atalaia, talvez em algumas Bíblias, e eu vou explicar isso bem, tá? Servir como vigia, e este, ao ver o avanço do inimigo, der o sinal, em alguns aí tocar o chofar, em algumas versões aí tocar a trombeta, ou seja, dar o sinal,
de alerta, avisando o povo: quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, e se for morto pelo inimigo. Ele ouviu Quem ouvir o sinal e não der importância, será responsável pela sua própria morte, e se for morto pelo inimigo. Ele ouviu o sinal de perigo e não procurou se esconder. Ele mesmo será responsável pela sua morte. Quem ouve o sinal de perigo e toma as providências necessárias, salva a sua vida. Então, eu só quero mostrar a você que ele está só dando um exemplo do que é essa pessoa, o vigia, o atalaia, que dá o sinal quando o inimigo vem, que dá o sinal do perigo, que mostra, que revela às pessoas o perigo, para que essas pessoas possam ser salvas, para que elas possam se precaver, se esconder, tomar alguma atitude para ser salvo. O atalaia é essa pessoa que se levanta para anunciar. A trombeta, o chofar, é isso aqui. Isso aqui não é um berrante, você que não conhece. Isso aqui não é um chifre de boi, é um chifre, de carneiro, que é muito usado na Bíblia. Vem com Josué marcharem. E as mulheres, o que foi que aconteceu? Em um momento eles tocaram isso aqui. Tocaram o chofar para avisar todo mundo do perigo. Eu quero que você entenda hoje que em Cristo não só sou eu o atalaia, mas você, cada um de nós que crê em Cristo e o recebeu como Senhor e se fez agora participante da sua obra, então nós fomos levantados em todos os lugares, na nossa casa, eu aqui na igreja e aonde vou, você na sua casa, na sua escola, entre os amigos, em qualquer lugar, você é esse que toca o chofar, que anuncia a palavra de salvação para as pessoas. O nome disso é ID. Olha o ID que está esquecido. Isso aqui para nós hoje é ID. Eu e você precisamos anunciar às pessoas a salvação em Cristo Jesus, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele salva, que Ele liberta. A gente precisa tocar o chofar. Ele vem dando um exemplo e explicando a posição do atalaia e de que tem que tocar o chofar para as pessoas ouvirem e se prepararem para o inimigo. Amém? Até aí vocês entenderam? Então ele diz assim: mas, versículo 6, mas se o vigia, se o atalaia, irmão, aí é como nós agora. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Presta atenção aqui. Essa pessoa ainda assim será culpada dos seus pecados. Ela está morrendo por causa dos pecados dela. Mas, diz ele assim: mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia, que não deu o sinal de perigo. Pastor, o senhor está fazendo uma interpretação. Ele está falando aí desses personagens, mas o senhor está fazendo uma interpretação. Aí o texto continua assim: o mesmo acontece com você, filho do homem. É claro que ele está falando aqui com Ezequiel, você, Ezequiel, mas com você hoje, eu e você, filho do homem. O mesmo acontece com você, filho do homem. Eu o coloquei como vigia, como atalaia para o povo de Porto Seguro.
ou de onde você estiver. Aqui está de Israel. Você ouvirá as minhas palavras e dará o meu aviso ao povo. Quando eu disser ao perverso, olha aqui, irmão, presta atenção. Quando eu disser ao perverso, pecador, você está condenado. Quem é que gosta de falar isso para os outros, irmão? A gente quer falar o que agrada, né? Até o pregador não quer falar isso não. Presta atenção, se você continuar em pecado, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. E isso não é bom não, isso não dá ibope, isso não agrada, isso não é legal, isso não é politicamente correto. Mas ele está dizendo aqui, ou seja, se você não falar a verdade, se você não disser aquilo que está na minha palavra, olha o que ele diz aqui. Quando eu disser ao perverso, pecador, você está condenado, se você não lhe der o meu aviso, ele morrerá com a culpa de seu pecado, mas eu pedirei contas a você pelo preço da vida desse homem pecador. Mas se você avisar o pecador e lhe disser para se arrepender de seu pecado, e ele não der importância, ele morrerá com a culpa de seu pecado, mas você não será responsável por isso. Eu e você não seremos responsáveis por isso, irmão. Sabe por quê? Vou agora te ajudar com o Evangelho de Cristo. Porque não somos nós que fazemos a obra. O convencimento não são as minhas palavras, não são os meus argumentos, mas é o Espírito Santo que testifica que é a vontade de Deus. Por isso, há um texto em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: o meu trabalho, Paulo dizendo, o meu trabalho foi o de plantar, o Apolo foi o de regar, porém, foi Deus, e não nós, que fez crescer. De modo que a pessoa que planta, ou a que rega, não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. Eu planto, irmão, como eu planto? A palavra e a semente no coração das pessoas. Eu rego, agora mesmo estou regando, irmão. Presta atenção, este canal que foi iniciado no YouTube, é um canal, olha o nome, canal, é um canal para levar o quê? A água da vida. A única coisa que eu estou fazendo aqui é levando a água da vida para você, para a sua casa, para a sua vida aqui agora. Aí, irmão, eu aproveitei e abri uma transposição, tá? Agora está em alta, né? Do São Francisco, inaugurou. Eu abri uma transposição, um canal que foi para o Facebook. Se você entrar no Facebook, também tem um canal. Ó, esse mesma água, pelo menos da nossa parte, está jorrando lá. Ainda não foi inaugurado, mas nós vamos fazer uma transposição agora para o Instagram. Porque no Instagram, ainda o negócio é menor ainda. Vocês já viram? As gravações têm que ser curtinha, bem pequenininha, é vapt-vupt. Eu tenho que espremer uma mensagem de 40 minutos ali em, sei lá, 3, 4 minutos no máximo. Pegar só o ponto positivo, os pontos principais e colocar ali, o suprassumo, vamos dizer assim. Mas é um canal chegando, um pouquinho chega, e a gente vai. Hoje, olha que exemplo bom. Nosso presidente, meu presidente, inaugurou a transposição do Rio São Francisco. Uma obra que foi iniciada há muito tempo e vários governos comeram dinheiro, pelo menos é o que a notícia, né, na televisão mostra, e nunca chegou água no Nordeste, naquele lugar onde as pessoas precisavam. Ele chegou, realmente colocou a obra em andamento e inaugurou. E está lá a água chegando em tantos lugares que há anos esperavam a água. Agora presta atenção. O que ele fez? Ele só fez uma maneira que a água chegasse. Esse canal é uma maneira da água chegar. Agora, o que você vai fazer com a água
Se lá no Nordeste eles começarem a plantar, se lá florescer, se lá, a agricultura, a pecuária crescer, aí, meu amigo, já não depende do presidente, já não depende de mim, já não depende de ninguém. Porque um é o que planta, outro é o que rega, mas só Deus, Ele dá o crescimento. Deixa eu continuar aqui, que eu vou terminar aqui em Ezequiel. Mais à frente, no versículo 12, ele diz: as boas obras. Agora é um alerta para nós, viu, irmãos? Porque às vezes a gente já está nessa caminhada há muito tempo, esse id que o pastor está falando, e eu já ouvi muito, eu já sei o que é isso, eu já fiz muita coisa, eu já saí para evangelismo, como eu mesmo disse que já fiz tanta coisa no passado pelos jovens, só que eu estou ficando velho, só por isso, e eu não tenho pique como eu tinha. Mas tem gente que já fez muita coisa para Cristo, já fez. Aí ele diz assim, por isso, filho do homem, diga a Israel: as boas obras que uma pessoa fez no passado não podem impedir que ela seja castigada por seu pecado. Por outro lado, o pecador que se arrepende de seus maus caminhos não será castigado pelos antigos pecados. O justo não escapará do castigo se deixar a justiça e se entregar ao pecado. Irmão, o que a gente fez de bom no passado, isso não vai passar a mão em cima dos nossos erros hoje, dos nossos pecados. Ninguém vive do passado, ninguém vive das boas obras passadas, a gente vive do hoje, do agora, desse tempo. E aí eu quero finalizar com esse texto que termina aqui o capítulo 33 do profeta Ezequiel. Ele diz assim: filho do homem, falando com Ezequiel, e falando conosco, com quem prega o evangelho, com quem anuncia: filho do homem, o povo de Israel anda fazendo comentários sobre você. Falam sobre você em rodinha junto ao muro e as portas de suas casas. Eles dizem: vamos, venham conosco, vamos ouvir a última mensagem do Senhor. Eles chegam diante de você como costumavam vir à minha presença no templo. Eles se apresentam e ouvem o que você diz, mas não colocam uma palavra em prática. Falam muito em amor ao Senhor, falam muito em amor ao Senhor, mas o seu coração só pensa em ganhar mais riquezas, só pensa em buscar seus interesses, sua vida, seus objetivos, seus sonhos. Você não passa, ele falando, você não passa de um divertimento para eles, como um cantor que canta belas canções de amor, ou como um músico que toca bem seu instrumento. Ouve o que você fala, mas não põe uma palavra em prática. Irmãos, querido, você aí, irmão, nós não estamos aqui para promover entretenimento. Isso aqui não é um entretenimento que você assiste quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, que fica avaliando a performance do pregador, dos levitas, de tudo mais, se é bom, se não é. Nós não somos, irmãos. Nós somos aqui mensageiros, atalaias da palavra profética, da palavra de Deus. Porque esse texto ele termina assim: mas quando suas profecias, ou seja, o que eu estou anunciando, que não são minhas, são de Deus, e a profecia é a própria palavra dele. Eu não estou me colocando aqui como um profeta de Deus, trazendo uma mensagem de... Não, irmão, a profecia é dele, a palavra é dele, sua revelação. Eu só estou me colocando nessa condição de atalaia, de avisar, de ensinar. E ele diz: mas quando sua profecia se cumprir em Israel, se cumprir em Porto Seguro, se cumprir sobre essa terra, e isso não vai demorar muito,
eles saberão que havia um verdadeiro profeta entre eles. Eles vão saber que foi dito a verdade para eles, que alguém se levantou como atalaia e tocou o chofar e avisou do perigo. Eu volto a dizer, eu sou o que semeia, eu sou o que rega, mas só Deus dá o crescimento. A obra de convencimento é dele, não é minha. A minha obrigação, o que pesa sobre mim, é o tocar chofar, é o avisar. Porque de forma nenhuma a sua morte eu quero que recaia sobre a minha vida. Não, porque estava avisado. É claro que eu espero, e Deus espera, que as pessoas recebam e mudem a sua conduta. O Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, não tem o objetivo de trazer conhecimento. Não, irmão. Porque muita gente conhece. E na verdade o conhecimento nos traz condenação. Porque quanto mais conhecemos, mais estamos condenados. Porque não fizemos aquilo que foi avisado pelo atalaia, pela palavra. Então a palavra não é para nos dar conhecimento, mas é para nos fazer transformar a nossa vida, conhecer a vontade de Deus e tomar uma posição, e tomar uma atitude. O que não cabe, irmão, mais é a gente se reunir aqui. Hoje até que não, porque as pessoas, está todo mundo separado de máscara, mas não cabe mais, irmão, a gente se juntar aqui e as pessoas se distraírem com tantas coisas, com o celular, com uma conversa, e não se concentrar no toque do chofar. Não tem cabimento isso. Vir à igreja, às vezes jovens, e vão para o banheiro. Eu estou na luta, porque o banheiro vai inaugurar domingo que vem, hoje não, está limpando. Mas eu até discuti com o nosso irmão que está. Eu não queria que botasse espelho, irmão. Não queria. Porque ele botou uns espelhão assim na entrada, bonito, que vê de corpo todo. E dentro, irmão, é mesmo que eu estou vendo. O culto rolando aqui, ali. No meio do culto, o chofar tocando. Tá gente lá se arrumando. Sabe por quê, irmão? Porque depois do culto vai sair. Tá paquerando. Os rapazes também lá. Não vou falar só com as meninas não. Os caras também tá. Tem muito cara aí heterossexual. A palavra é essa, não é? É o cara que agora todo faz sobrancelha, todo cabelinho, depila tudo. Isso aí para mim, irmão, no meu tempo era outra coisa. Mas agora está mudando, o tempo está mudando. Sei lá, amém. Não cabe isso, irmão. Não cabe, sabe o quê? A gente ouvir o chofar tocando, como diz a palavra, e sair e viver a nossa vida a semana toda como se nada tivesse mudado. Como se o que a gente ouviu foi só para entretenimento, para passar o tempo. E a atitude não muda, irmão. Mas ele termina dizendo que vai chegar um dia, e não demora, que tudo que está dito aqui vai acontecer. Aí eles vão saber e vão dizer: ah, meu Deus, mas agora é tarde. Como diz o ditado tão conhecido, Inês é morta. Eu fui procurar no Google para saber que Inês é essa, irmão. Se está curioso, procure. Irmão, é isso. Eu poderia falar muita coisa, eu até anotei muita coisa aqui mas o tempo, se eu falar muito, vai cansar o público. Então vamos orar? Vamos receber o toque do chofar desse dia? E agora o que você vai fazer com ele, irmão? Quero só frisar uma coisa: você é atalaia de Deus. Você é atalaia do Senhor. Se você recebeu a revelação de Cristo Jesus,
se você foi alcançado pela palavra, se você entregou sua vida a Jesus, se você, levantou a sua mão e disse assim: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você recebeu o Espírito Santo dele, porque você precisa disso para a salvação. Se você nunca fez isso, eu quero te dizer, precisa fazer, e publicamente. Talvez se aí na sua casa, tiver os seus parentes e a palavra falou com você, faça isso. Gente, eu quero entregar minha vida. Testemunhe que você quer fazer isso, porque aqui na igreja é o que acontece. Algumas pessoas, no momento do apelo, testemunham e vêm aqui à frente, a gente ora. Então eu quero te dizer isso: se você se tornou discípulo de Cristo, você está debaixo da palavra do ide agora, do pacote de salvação da sua vida. Você recebeu na sua mão o shofar. O shofar, a palavra que avisa, que anuncia que Deus é real, que a sua vontade é real e que Ele voltará. Agora, quando Ele voltará? Aí é que é a situação. Ele pode voltar a qualquer momento. E eu vou te dizer uma coisa: se você partir dessa terra a qualquer momento, Jesus voltou para você. E se você era uma atalaia ou não, se você já tinha entregue a sua vida ou não, aí se consumou. Por isso, enquanto há tempo, ouve a palavra do Senhor, ouve o toque do shofar do Senhor. E os tempos estão cada vez mais difíceis, os sinais estão cada vez mais fortes, que Jesus está voltando. Feche seus olhos, feche seus olhos. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez agora debaixo dessa palavra, declarando que é o shofar do Senhor, anunciando, Deus, que o Senhor é real, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no tempo certo, o Senhor não está atrasado, não está adiantado, o Senhor está no momento certo. Deus, e nós estamos na nossa geração, e nessa geração o Senhor levantou a sua igreja como atalaia para anunciar, para proclamar, para avisar sobre essa terra de que o Senhor é Deus e que a sua palavra é a verdade, para que aqueles que conhecem o Senhor se purifiquem ainda mais, para aqueles que não te buscam, daqueles que não entregaram a vida ainda ao Senhor, que se arrependam e possam se voltar para ti enquanto é tempo. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados como igreja. Perdoa, Senhor, nesse tempo, essa atitude letárgica, essa atitude de medo. Deus, esse fica em casa não é para nós, Senhor. Deus, é claro que nós entendemos o contexto da pandemia e tudo mais, Deus, mas nós não fomos calados por essa pandemia. Cada um de nós precisa levantar a voz, seja no vizinho, seja em qualquer lugar, para proclamar o evangelho de salvação, tocar o shofar para que as pessoas sejam avisadas. É a minha oração em favor de cada um de nós, em favor da tua igreja, em favor de quem está em casa. Em nome de Jesus eu quero abençoar para a glória do Senhor. E se você crê, diga amém.